Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o foco é um tema, assim, gigante no Brasil, a Previdência Social. Exato. E mais especificamente, a gente vai olhar para aquela polêmica proposta de emenda constitucional, a PEC 287, lá de 2016. Isso mesmo. A nossa base aqui é um artigo bem interessante da Andressa Lopes Nulli e do Cássio Silva Moreira. E eles levantam uma pergunta-chave, né? Essa reforma era mesmo inevitável? Ou, sei lá, tinha outros caminhos? É a grande questão que o artigo explora. Bom, nossa missão aqui é tentar destrinchar os argumentos, principalmente essa briga toda em torno do famoso déficit da Previdência, né? Aham. Será que os números, assim, sozinhos, contam a história toda? Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida de todo esse debate foi aquela alegação de um rombo, né, bilionário, crescendo. Exato. Esse era o argumento principal do governo na época para justificar a necessidade da reforma. Tá. E qual o ponto central do artigo sobre isso? Então, o mais fascinante, eu diria, é que a própria existência, ou pelo menos o tamanho desse déficit, bom, isso depende totalmente de como você faz a conta. A metodologia é crucial. Como assim? Explica melhor. O artigo mostra bem que existem basicamente duas grandes formas de olhar para esses números. Duas lentes, digamos. Certo. E quais seriam? Olha, primeiro tem a que eles chamam de visão fiscalista. Essa era a visão do governo. Ok. Ela olha a Previdência de forma isolada, sabe? Quase como uma caixinha separada. Entendi. Aí compara o que entra direto ali, que é basicamente a contribuição sobre a folha de pagamento com o que sai, né? Os benefícios. E o resultado dessa conta? Déficit. Nessa conta específica, dava déficit. Isso de fato se alinha com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas tem um porém. Qual? Ela ignora outras fontes de dinheiro que a própria Constituição de 88 previu para bancar a Seguridade Social como um todo, não só a Previdência. Ah, interessante. Então tem uma outra visão que considera isso. Exatamente. É a chamada visão constitucionalista. Essa é defendida por entidades como a Anfip, o Diese. E o que eles dizem? Eles lembram o seguinte: a Constituição não criou só a Previdência isolada, criou a Seguridade Social, um sistema maior que junta Previdência, Saúde e Assistência Social. Certo, um pacote completo. Isso. E para bancar esse pacote todo, a Constituição previu várias fontes de receita. Não só a contribuição sobre a folha, mas também outras, como a COFINS, que incide sobre o faturamento, e a CSL, sobre o lucro das empresas. Peraí, então se incluir essas outras receitas na conta da Seguridade Social, o resultado muda? Muda. Muda completamente. Quando você inclui essas receitas que são constitucionalmente destinadas à Seguridade, o histórico mostrava superávites. Superávites. Então de onde veio o déficit que falaram em 2016? Bom, segundo essa visão constitucionalista, aquele déficit pontual ali por 2016 seria mais explicado pela crise econômica forte que a gente teve, que derrubou a arrecadação geral. Faz sentido, crise afeta tudo. Sim, e também por causa de mecanismos como a DRU, a desvinculação de receitas da União. DRU, lembro disso. Isso, na prática, permite que o governo use uma parte do dinheiro que deveria ir para a Seguridade em outras áreas, né? Exatamente, essa é a crítica. Permite, tirar uma fatia do bolo da Seguridade para cobrir outras despesas do governo, o que, claro, afeta o saldo final da Seguridade e ajuda a construir essa narrativa do déficit específico da Previdência. Entendi. Quer dizer, a forma de calcular e a gestão das receitas influenciam diretamente se aparece um déficit ou não. Precisamente. E com essa visão do déficit prevalecendo no debate público, a PEC 287 veio com mudanças bem pesadas, né? Que iam impactar muito a vida do trabalhador. Pesadíssimas. A proposta era radical em vários pontos. Aumentava a idade mínima para se aposentar, por exemplo, ia para 65 anos para homens, 62 para mulheres, no regime urbano. E não só a idade, né? Não. O tempo mínimo de contribuição também subia bastante, para 25 anos, e mudava o jeito de calcular o valor do benefício. Como assim? Passaria a usar a média de todos os salários da vida da pessoa, não só os 80% maiores como era antes. Isso, na prática, tende a puxar o valor do benefício para baixo para muita gente. Nossa, e tinha mais? Sim, ainda apertava as regras para trabalhadores rurais e também para pensões por morte.
Basicamente, ficava mais difícil conseguir o benefício e provavelmente o valor seria menor. Uma pílula bem amarga mesmo, difícil acesso e menor valor. Sem dúvida. E aí volta a pergunta central do artigo. Essa era a única receita? Era o único jeito? E o que os críticos, baseados nessa visão constitucionalista, apontavam como alternativa? Olha, eles apontavam várias outras saídas para tentar garantir a sustentabilidade do sistema, mas sem precisar desses cortes tão drásticos nos benefícios. O foco era outro. Que tipo de saídas? Focadas em quê? Principalmente em aumentar a receita e melhorar a gestão. Por exemplo, garantir que as verbas que a Constituição já destina para a Seguridade, COFINS, CSLL, PIS, PASEP, fossem realmente usadas para isso, sem desvios como a DRU permitia. Certo, usar o dinheiro que já deveria ser dela. Que mais? Outro ponto forte era rever as renúncias fiscais e as desonerações. Sabe, aqueles benefícios que o governo dá para algumas empresas e que acabam diminuindo a arrecadação previdenciária. Ah, sim. Reduzir os descontos para alguns setores. Exato. E também melhorar muito a cobrança da dívida ativa. Tem muita empresa que deve bilhões para a Previdência e não paga. Cobrar isso com mais eficiência. Cobrar dos devedores e combater a sonegação, imagino. Isso. Combater a sonegação com mais força. E sugeriam também coisas como aumentar a contribuição de setores com lucratividade muito alta, tipo o agronegócio, que historicamente contribuía proporcionalmente pouco. Entendi. E numa visão mais ampla? Numa visão mais ampla, falavam até de uma reforma tributária mais geral. Uma que taxasse mais a renda e o patrimônio e menos a folha de pagamento, o que poderia até estimular o emprego formal. Então, o que a gente tira disso tudo é que a discussão sobre a reforma da Previdência é bem mais complexa do que parece, né? Muito mais. A própria ideia de um déficit, o tamanho dele é super questionável. Depende da lente contábil que você usa. Exato. A escolha entre a visão fiscalista e a constitucionalista não é só um detalhe técnico. Ela muda radicalmente a foto, muda o diagnóstico e, claro, o remédio que se propõe. E isso desafia muito aquela ideia de que a PEC 287, com aqueles cortes todos, era a única solução possível, o único caminho. Com certeza. Mostra que existia um leque de alternativas focado em receita, em gestão, em cobrança, e não só em cortar direitos e benefícios. Isso realmente coloca a discussão em outro patamar. Dá muito o que pensar. E levanta uma última questão, talvez, para a nossa reflexão final. O artigo menciona algo interessante. Desde 88, a gente já teve várias reformas da Previdência. E o discurso da insustentabilidade, do rombo, ele sempre volta, né? É verdade? Parece um ciclo. Pois é. Mesmo depois das reformas, o discurso não some. E aí, quando a gente considera essas alternativas focadas em receita, em gestão, que raramente são o centro do debate... Onde você quer chegar? Fica a pergunta, né? O que isso pode indicar sobre os reais motores, as reais intenções por trás dessas sucessivas propostas de reforma da Previdência no Brasil, que sempre focam mais no corte do que na receita? Uma boa pergunta para fechar. Fica aí a reflexão.